Estou de volta aqui com o professor Gilberto Marimboni, da UFABC, que fez uma fala inicial excelente em relação ao envolvimento de militares, que a gente passa a saber a partir dessas inúmeras investigações que acontecem e que tem ali Jair Bolsonaro no centro das investigações, mas com muitos militares envolvidos, né? Eu achei que você usou muito bem essa palavra da papagaiada que a gente está acompanhando. Sabe que o advogado de Mauro Cid está agora no canal Por Assinatura dando uma entrevista e a gente já tinha falado aqui no nosso giro de notícias sobre esse recuo que ele deu em relação ao Mauro Cid delatar Jair Bolsonaro, né? Bom, tem muita gente apostando que esse recuo vem porque foi tudo um balão de ensaio, porque Mauro Cid, o advogado dele, vem a público falando sobre uma possível delação, apontando os dedos para Jair Bolsonaro como um balão de ensaio, para depois tentar negociar alguma coisa nos bastidores. Bom, o advogado acaba de admitir, nessa entrevista que está rolando, que o advogado de Bolsonaro ligou para ele ontem à noite, que eles tiveram uma conversa ontem à noite, após a divulgação dessa capa da Veja. É tudo muito estranho, é tudo muito incriminatório, né? Robert Kennedy não, o Kennedy Alencar, jornalista, comentava agora no Twitter que é possível, inclusive, uma prisão preventiva, de acordo com essas informações de Bolsonaro, né, que é uma prisão preventiva de Bolsonaro, de acordo com essas informações que a gente tem até o momento. De qualquer forma, eu queria conversar com você sobre essas questões militares, porque ontem veio à tona uma discussão sobre os militares não delatarem por conta deles terem esse alto grau de fidelidade ali dentro da instituição e porque eles apostariam muito num próximo governo em que eles receberiam uma anistia. E você sabe que ontem a gente teve Walter Delgatti dizendo que Bolsonaro prometia, né, esse induto para ele, caso ele cometesse aquele monte de crime. Então, assim, é tudo muito baixo, é tudo muito descarado ao mesmo tempo, e a gente precisa rever, como você coloca, o papel dos militares e punir. Sem essa punição agora, nesse momento, talvez a gente não consiga virar uma página importante, como já aconteceu no nosso passado. Professor, quero te ouvir sobre tudo isso. Olha, a gente está diante de uma máfia, a gente está diante de quadrilha. Essa conversa do advogado do Bolsonaro com o advogado do Mauro Cid ontem, eu não sei qual foi o teor, mas ontem à tarde a gente teve uma prévia de como funcionam as máfias na intervenção da senadora Damares diante do Walter Delgatti. Por duas vezes ela faz ameaças claras. A primeira de que ele não vai sair da prisão, ou seja, ameaça com uma figura que não existe na justiça brasileira, que é a prisão perpétua, e depois de dedo em riste apontando a ele, é a sua vida que está em risco. Ou seja, ela faz uma ameaça clara, não é nem ameaça velada. Depois a Damares tenta se desdizer, como essa gente sempre faz. O nível de chantagem para alguém dar uma peitada pública em alguém desse jeito, com essa disfarçatez, é sintoma de que eles estão num clima de barata voa entre eles. Eles, de fato, não sabem o que fazer. O fato de ser o terceiro advogado do Mauro Cid e ser um advogado que coloca de uma maneira peremptória que o Mauro Cid vai entregar a Bolsonaro, que era disso que se tratava, o Mauro Cid vai dizer que cumpria ordens e, ao cumprir ordens, ele vai tentar se livrar das acusações. Acontece que é muito difícil um esquema de rede, um esquema tão entrelaçado, em que o pai dele é receptador de objeto roubado, em que o Frederic Vassef recompra o relógio para tentar esquentar a mercadoria, tentar lavar a mercadoria. É algo tão entranhado, e tem gente que a gente não sabe, deve ter outros militares, porque isso foi transportado, essa muamba foi transportada em avião presidencial. O Exército deu um tiro no pé imenso ao falar para o Mauro Cid e, no mês passado, depor fardado, ou seja, dizer que ele está cumprindo missão oficial das forças. Ou seja, quando ele faz isso, hoje a gente vê que a missão oficial era transacionar objeto roubado. É isso que o alto comando, é isso que o general Tomás tem a dizer, é isso que o ministro Múcio tem a dizer, ou é isso o presidente da República também precisa vir a público, porque não adianta ficar se distanciando. Ele é o chefe do comandante supremo das Forças Armadas. Nós estamos diante de algo gravíssimo, algo de um ponto que pode ser um ponto de virada na sociedade brasileira. Agora, nós podemos virar uma página.
Como falava o Milor Fernandes, que anteontem completaria 100 anos, o Brasil sempre vira uma página na sua história. O problema é que, na maioria das vezes, é para trás a página. Então, a gente tem que ficar muito atento e não deixar essa situação se deteriorar. Eu acho que o governo tinha que ir para cima, eu acho que o governo tem uma lassidão, por mais genial que eu acho o presidente Lula um fenômeno, o governo está indo muito bem na opinião pública, mas até pelo fato de estar indo muito bem, pode ser mais firme com essa gente que se arroga a ser o poder moderador da República, sem mandato algum para isso. Anteontem, só para completar, houve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida pelo deputado Rui Falcão, do PT, um debate sobre defesa nacional. Estava lá o ex-ministro Raul Jungmann, estava o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, estava uma professora da UFRJ, enfim. E estava o general Etchegoyen, Sérgio Etchegoyen, a gente sabe, junto com o general Vilas Boas, o possível articulador do golpe contra Dilma, porque ele assume o GSI no governo golpista. E o general diz barbaridades sobre o Exército e tem um enfrentamento com o professor Manuel Domingos, que é talvez nosso maior especialista em questões militares. A bancada, as bancadas, os deputados, todos ficaram lá naquela expressão carioca que se chama cerca Lourenço, quer dizer, ninguém foi incisivo. Você tem ali alguém que é possivelmente o golpista, o cérebro militar do golpe junto com Vilas Boas. Por que não foram para cima? Por que se intimidam? Por que os militares têm essa prerrogativa de falarem barbaridades e na CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, a relatora, a senadora Elisiane Gama, que é uma senadora de muito valor, já anunciar previamente, antes da conclusão dos trabalhos, que o Exército não teve responsabilidade nesses atos golpistas? Como é que ela sabe? As investigações estão em curso. A gente tem a digital dos comandantes das guarnições, dos quartéis, ao permitir a concentração golpista na sua porta. Então, é algo muito, muito grave que precisa ser superado se o nosso país quiser ser uma democracia plena e digna desse nome. Perfeito. Quero te ouvir também sobre Jair Bolsonaro. A gente tem ele implicado em várias frentes de investigação, né? A gente teve ontem Walter Delgatti falando esses absurdos, né? Que ele teria negociado a criação de um código-fonte falso. Bolsonaro teria pedido para ele a criação de um código falso para criar uma fake news, para melar a eleição ali no final, os resultados, né? A gente tem ele dizendo que queria que Walter Delgatti assumisse a autoria de um grampo de Alexandre de Moraes e com isso daria indulto para ele. Temos todas essas questões, inclusive o advogado hoje de Walter Delgatti dizendo que provará o encontro que ele teve com Jair Bolsonaro. A gente tem Mauro Cid parecendo querer se livrar de possíveis acusações, dizendo que só executou ordens, inclusive, que ele, como ajudante de ordens, recebia e executava, sendo ordens ilegais, imorais, e o comandante dessas ordens seria Jair Bolsonaro. Como que você vê hoje Jair Bolsonaro, professor? Uma prisão está muito próxima de acontecer, faltam provas, mais materiais para que isso possa acontecer. É melhor uma prisão já com tudo provado do que uma prisão preventiva? Quero te ouvir. Olha, essa história de que eu estou cumprindo ordens para fazer ações imorais, eu vou fazer uma comparação aqui que é perigosa, mas eu não estou comparando o ato, eu estou comparando comportamento. No julgamento do Adolf Eichmann, em Israel, que era um dos responsáveis por um dos grandes campos de concentração, se não me engano, Treblinka, na Segunda Guerra Mundial, nazista, ele tenta se defender das acusações do genocídio, dizendo que ele está cumprindo ordens. Que ele é um homem comum, sai de casa às 8, volta às 6, tem os filhos, beija a esposa quando sai de casa, e está meramente cumprindo ordens para cometer crimes, genocídios. Mauro Cid, claro, não tem nada a ver com o crime que os nazistas cometeram. Não estou comparando a situação. Eu estou comparando um comportamento de um funcionário que, para se livrar, alega estar cumprindo ordens. Tá bom, vamos aceitar essa tese. Eu não sou jurista, mas vamos aceitar essa tese. Se ele está cumprindo ordens,
a obrigação dele é acusar o superior, quem deu essas ordens. Ou assume a ilicitude. Ele está tentando entrar num caminho que não é nem carne nem peixe, nem cumprir ordens e nem está comprometido. E isso fica claro quando ele fala, olha, o relógio sim é do Bolsonaro, as outras partes não, mas tem vazios nessa história. E essa história me parece que está em construção por parte dos acusados. Então é algo que, claro, precisa ser muito investigado, muito peneirado, porque parece que o alto comando não sabe o que fazer, o alto comando não sabe fazer com as acusações do Mauro Cid, mas tem outra acusação seríssima, dessa vez do Walter Delgatti. Você citou algumas que são de deixar cabelo em pé, os meus poucos cabelos já ficam em pé aqui também, mas é a acusação de que ele se reuniu com o alto comando para verificar como é que iria ser feita, ia se colocar em dúvida a lisura das urnas. E que a nota do Exército, com todas aquelas acusações de que a urna é frágil, papagaiada, a urna é frágil, não sei o quê, aquelas perguntas muito arrogantes feitas à Justiça Eleitoral, aquela nota, ele diz, aquilo foi baseado no que eu escrevi. A nota foi escrita a partir das minhas considerações. Como é que o Exército, de um país da 12ª economia do mundo, que tem que defender a soberania nacional, que tem que defender de ataques externos, se miscunha em urnas e chama um hacker, com todo respeito ao Walter Delgatti, ele não é funcionário, ele não tem juramento de sigilo, ele não está na hierarquia militar. Como é que o alto comando coloca um sujeito desse para dentro para tentar fazer uma tramóia para acusar, para desacreditar as urnas? Que história é essa? E isso o general Paulo Sérgio tem que responder. Ele já disse que isso é ficção. Vamos ver, o bom seria ter a cariação entre Delgatti e Bolsonaro e entre Delgatti e Paulo Sérgio, para a gente ter o esclarecimento mínimo do que está acontecendo. E Bolsonaro, ele será preso por tudo isso? Olha, é muito difícil a gente dizer, eu não sou jurista, você só pode ser preso em flagrante delito ou após um julgamento. Eu passo por essa pergunta porque qualquer coisa que eu disser aqui seria leviano da minha parte, tá, Rita? Eu não tenho conhecimento, embasamento legal para me posicionar sobre isso. Claro que como brasileiro que viu as barbaridades, eu quero Bolsonaro em cana, mas eu não... Uma resposta séria eu não sei dar, não sei. Deixa eu voltar sobre nessa questão, então, dos militares. A gente, a partir do conhecimento sobre todos esses fatos, a gente esperava uma ação mais contundente por parte das forças militares, né? De exoneração dessas pessoas que aparecem envolvidas nesses escândalos, fim de pensões, sem aposentadoria, e a gente não está vendo isso tudo acontecer. Essa semana a gente teve um caso bastante importante, que foi a exoneração daqueles policiais militares que participaram do assassinato do Genivaldo, que foi aquele rapaz trabalhador preso quase numa câmara de gás ali no carro, né? E com isso ele faleceu, ele morreu. É de se esperar que o Exército tome essas ações, ou de repente só com os casos julgados e essas pessoas condenadas? Em que momento isso vai acontecer? Olha, aí a gente tem que recorrer àquela velha prática brasileira de você sabe com quem está falando. Quer dizer, os policiais ali da Polícia Rodoviária Federal não são muito graduados na hierarquia. Você não tem nenhum comandante, pelo que eu me lembre ali, me corrija, por favor, se eu estiver enganado. Então é muito mais fácil punir esses soldados que estão na base da hierarquia, né? O Mauro Cid, a gente sabe que o Exército conserva algumas práticas arcaicas. Uma é essa dinastia de generais. Então você tem o Mauro Lorena Cid, que é o pai, e o Mauro Cid, que é o filho. Você tem essa como no Itamaraty, você vai criando castas. No caso do Mauro Cid, o próximo passo dele era ir para o generalato. Ele ia ser nomeado para uma guarnição importante em Goiás, e a partir daí ia começar a fase final da sua carreira, que foi claramente interrompida. Punir o Mauro Cid não é só punir o Mauro Cid. Você vai ter que punir o pai do Mauro Cid, que foi do alto comando do Exército.
Aliás, é quase uma piada pronta, quer dizer, um general mesmo da reserva do Exército Brasileiro mora em Miami. Miami, a gente sabe, é o refúgio do que existe de cafona, de mau gosto das elites latino-americanas, desde os gusanos, os fujões da Revolução Cubana, os milionários venezuelanos, essas subcelebridades brasileiras cheias de dinheiro, tem casa, adoram desfilar em Miami, porque lá tem segurança, lá é o primeiro mundo e tal. O general brasileiro ter uma casa, morar em Miami, é quase assim, Somoza morar em Miami, esses generalecos de República Bananeira. Mas é alguém importante mesmo estando na reserva. Ele foi do alto comando das Forças Armadas agora, em 2015 e 2017. Então não é a mesma coisa punir os policiais da Polícia Rodoviária Federal e punir alguém do alto comando e um aspirante a general como o Mauro Cid. Então, nós estamos discutindo coisas distintas. É muito diferente. Você nunca teve um general acusado como o Mauro Lorena Cid. Você teve casos de perseguições dentro das Forças Armadas contra oficiais, generais, nacionalistas de esquerda, mas você nunca teve esses generais golpistas de extrema-direita sendo sequer incomodados.